Oi pessoal, tudo bem com vocês? Muito grata por você permitir aí que eu entre na sua casa, gratidão. E eu sempre peço, né, todos os vídeos para você se inscrever no canal Espiritualista, que aqui é uma casa de temas estudados com muita seriedade. E hoje eu queria falar um tema muito delicado. O querido Paulo Gustavo, ele é ator, humorista, diretor, roteirista e apresentador brasileiro. Ele ficou conhecido pelo monólogo Minha Mãe é uma Peça. Tornou o filme mais assistido de 2013. Bom, né? Depois ele repetiu, ele fez um segundo vídeo. Para quem não conhece, ele está aqui, o Paulo, com seus 2 filhos. O Paulo, ele é casado com Thales Bretas e ele tem 2 filhos, o Romeu e o Gael. Então, o que eu fiz? Eu não sei a hora que o Paulo Gustavo nasceu. Vocês pediram para eu fazer o mapa dele, eu não sei a hora que ele nasceu. Quando a gente não sabe a hora, há uma praxe astrológica que a gente sempre coloca meio-dia. Então, foi o que eu fiz. Então, eu tenho aqui na coluna da esquerda os signos correspondentes ao dia, mês e ano que ele nasceu. E, basicamente, na coluna da direita, eu teria uma correspondência voltada para o ascendente. Então, essa daqui é certeza. Essa segunda aqui eu não consigo verificar porque eu não sei o horário que ele nasceu. Portanto, Paulo Gustavo Amaral Monteiro de Barros, nascido em 30 de outubro de 1978, em Niterói. Ele tem o Sol em Escorpião e um Sol em Escorpião magnífico. E, supostamente, né, eu não posso confirmar, ele teria um ascendente em Aquário. Se for, seria perfeito, porque o Aquário ele é muito ligado a shows, dança, música, palco, espetáculos. Ele tem uma lua em Libra e um Libra relacionado a fortuna, né? a valores financeiros importantes. O Mercúrio dele em Escorpião, aquela língua afiada, né? Que nem a gente assistiu nos filmes, mas o Mercúrio em Escorpião. Então ele pode ter, até para se defender pela opção sexual dele, alguém ria, ele já sarcástico, ele já respondia. Mercúrio em Escorpião. Vênus em Escorpião. Vênus em Escorpião, eu também tenho Vênus em Escorpião. Geralmente a gente trafega aí por um grande amor, né? A Vênus em Escorpião, há uma introspecção, mas geralmente a Vênus em Escorpião é uma pessoa que ela vai ter poucas experiências, mas muito profundas, tá? Marte em Escorpião é a pessoa que vem trabalhar com a água, com a emoção. Júpiter em Leão. Gente, Júpiter é o planeta mais expansivo que tem. Em Leão, Leão é a estrela, Leão é o pavão, né? Um Saturno em Virgem, que interessante esse Saturno em Virgem dele. Ele tem um aspecto em Saturno, independente do Covid, que ele está hoje internado, inclusive numa posição muito delicada, e hoje o pai dele, às 18 horas, no dia de Páscoa, pediu orações. Ele tem um Saturno em Virgem que me incomoda um pouquinho. Se não fosse pelo Covid, ele poderia ter algum problema genético, tá? Então, o Covid está acontecendo, mas ele poderia ter um problema grave de saúde aqui. O Netuno em Sagitário, que vai dar indicativos de viagens internacionais, um Plutão em Libra. Plutão, né? O Plutão é o planeta mais poderoso que a gente tem. Em Libra, arte, shows, dança, música, espetáculos. A Lilith em Leão, então ele é muito vaidoso lá na intimidade. E o Nodo em Virgem, muito disciplinado. Então ele consegue fazer todo um trabalho gracioso, né? Um espetáculo. Eu gosto muito do trabalho dele, porque ele é muito preciso, tá? O Quirón, ele tem um Quirón relativamente, eu queria que não fosse, mas assim, talvez alguma coisa com política. O Quirón dele está relacionado a algo com política, apareceu o crescimento, e o que me preocupa aqui é um grau em Capricórnio, que dá ênfase de problemas de saúde, hospital, e um P26, né? Um P26 me preocupa, né? Que a gente está orando para que ele saia desse quadro clínico tão difícil. Aí o que eu fiz? Eu analisei o 2021 dele e eu sinto informar que o 2021 dele, o quadro dele é muito delicado. Ele começa com um quadro difícil. Geralmente quando a gente tem graus muito baixos no mapa,
podem falar de uma energia que preocupa. E uma coisa que me chamou a atenção aqui na Revolução do Paulo, deu muito grau de viagem. E grau de viagem, como é que pode dar viagem se a gente está em pandemia? Será que o mapa está falando de uma viagem espiritual? De uma viagem para um outro plano? Isso que me preocupou. Em 2021, o Sol está na 10, que é o ator, né, o ator consagrado. Marte na 10, que é o trabalho que ele desenvolve. O Júpiter na 1. O Júpiter com Saturno na 1 pode promover a abertura para um portal. O Mercúrio na 9. O 9 também é um portal. O Netuno na 2, gente. O Netuno é o deus do oceano, é o deus da confusão, é o deus do eu não sei onde eu estou. Lilith na 5, Nodo na 5 é o artista consagrado. Mas o que mais me preocupou foi esse escorpião 000, isso me preocupou. Esse escorpião 000 por exemplo, ó, eu vou ensinar para vocês. Tá vendo o ascendente? Seria janeiro. Então, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, o meio do céu é outubro, novembro e dezembro, assim que eu vejo o mapa das pessoas. Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, já em janeiro, já aparece um quadro que me preocupa em janeiro. Ele não estava doente, mas me preocupava. Então, se eu tivesse feito o mapa dele ano passado, eu falava, pelo amor de Deus, em janeiro se tranca na tua casa, não saia para nada. Aí, em fevereiro, março, já começam aqueles graus de viagem. Isso me preocupa um pouco. Talvez ele estivesse planejando uma viagem, mas me preocupa. Esse trânsito, esse grau de viagem me preocupou. E eu tenho 1 grau na casa 7 aqui, que é quando eu sei que o meu cliente está vendo espíritos no quarto. Para mim é um aquário 7. Quando aparece esse sistema no mapa, eu sei que ele está fazendo desdobramentos, eu sei que ele está recebendo as Pleiades, eu sei que ele desdobra, eu sei que ele faz projeção, eu sei que ele sente a presença de espíritos, então isso está muito forte no mapa do Paulo. A gente tem um outro grau aqui, que é um grau de todo mundo orando. Ele está bem, mas talvez a gente não consiga alcançar através das orações. E eu tenho um grau aqui fechando, que é um grau de genética, e um grau 2 que fala como se a pessoa tivesse, por exemplo, quando dá um grau 15 ou 2, eu sei que o meu cliente pode se acidentar. Então ele pode sofrer um acidente de carro, ele pode sofrer um acidente de moto. Então eu já aviso, eu já pondero para ele tomar muito cuidado. Mesmo que ele ande de moto, eu falo, ó, vai, maneira, devagar, e dou um mês que isso vai acontecer. Então, aqui no mapa aparece alguma coisa, 24 de abril, que me preocupa muito, que eu espero estar errada, sempre eu falo isso, e uma coisa estranha, salvo se ele estiver pensando, mas aqui aparece ele pensando em mudar de casa. Tomara que ele esteja. Se ele estiver pensando em mudar de casa, estou feliz. Mas se ele não estiver pensando em mudar de casa, pode ser a mudança do espírito dele da casa onde ele está. E o mapa insiste em falar de viagem, 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 viagem. Desculpe, como pode ser viagem se a gente está numa pandemia? Enfim, eu gosto muito do trabalho dele, estou orando por ele todos os dias. O pai pede as orações hoje às 18 horas. Vamos orar, vou estar em oração por ele também, mas o quadro dele é muito grave. Então, vamos elevar em orações não só para ele, né? Inclusive, eu falei do dia 24 de abril, eu assistindo a TV de manhã, exatamente no dia 24 de abril, está previsto por uma universidade americana que nós vamos ter o dia que vai ter a maior perda de brasileiros, porque essas pessoas estão saindo aí. Ontem mesmo eu fui dar um curso em São Paulo, na casa do meu filho, a Paulista, todo mundo andando de bicicleta, todo mundo sem máscara. Então, isso vai dar um resultado do que está acontecendo hoje para dia 24. Espero estar errada, não quero ser uma propagadora de notícias ruins. Vamos orar. Quem sabe as viagens que eu vi se referem às viagens que ele vai fazer com o marido e com os filhos depois dessa pandemia, né? Quem sabe? Eu sempre falo, eu creio no Deus do impossível. Eu creio no Deus do impossível. Fé, gente, vamos ter fé e orar. E as pessoas que estão também agora entubadas, estão nos hospitais, que eles consigam sair dessa fase tão difícil, tá bom?
Eu vou terminando por aqui muito preocupada e desejando que ele se restabeleça o mais rápido possível, tá bom? Namastê, gratidão por um dia de luz. Namastê.